Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Amém. As intercessoras estão orando, né? Glória a Deus. O som tá bom? Tá bom. Esse mês todo vai ser pregado sobre família. Já o Paulo falou a semana passada, eu vou falar hoje, a semana que vem, depois. O Fabiano pregou ontem. E realmente família é um dos temas mais importantes, porque Deus chamou uma família para ele. E a gente percebe que o diabo, ele quer destruir as famílias. Na verdade, esse é um tema que está sendo destruído na terra. Famílias. E sabe por quê? Porque é o lugar onde Deus protege a identidade e o propósito de uma pessoa é dentro da família. Pode passar, eu não vou me ensinar, eu fiquei treinando. Não vou treinar mais. Vai, Audrey. A família é o lugar onde Deus, ele usa para marcar com a mensagem de Deus, identidade e destino. Muitos, eu acho que muitos, a maioria aqui sabe o que é identidade e o que é o destino. Mas eu quero dizer para vocês que todo ser humano, desde o bebezinho até o mais velho da terra, tem necessidade de ter essa resposta dentro de si. Quem sou eu? E qual é o meu propósito na terra? Todos. Por isso que as pessoas vão atrás de Deus. Por isso que as pessoas vão atrás de religião. Vão atrás de respostas. Existem vários lugares que as pessoas vão atrás. Mas a resposta está em Deus. E Deus quer usar a família para formar, para marcar com a mensagem dele a identidade. Quem sou eu? Para que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de vida? Tenho certeza que se eu pedir para alguém levantar a mão, todos vão levantar a mão. E se você não se perguntou, você vai se perguntar. Algum momento da sua vida. Qual é o meu propósito? Qual é o meu destino? Destino no sentido de propósito, tá? E eu quero dizer para vocês que Deus tem uma mensagem para cada ser humano. E essa mensagem Ele quer imprimir no nosso coração. Hoje eu vou contar um monte de casos. Um monte. Espero que dê tempo. Algum você talvez se encaixe. Um monte de casos. Pode pôr o próximo. Eu faço assim, você muda, tá bom? A mensagem de Deus, que são mensagens de bênção, é fazer que as pessoas sintam que são amadas. Sintam que são amadas. Fazer com que as pessoas sintam que têm valor e respeito. Fazer que as pessoas sintam que pertencem a algum lugar ou alguma pessoa. Fazer com que as pessoas se sintam protegidas. Fazer com que as pessoas sintam que têm um propósito. Essa é a mensagem de Deus. Sentir que você nasceu para e que é liberado para prosperar. Quando eu falo liberado para prosperar, inclusive quando eu oro com o Paulo André, eu falo, filho, eu quero liberar você para prosperar. Prosperar financeiramente, espiritualmente, emocionalmente e familiar. E eu oro por ele, falo, obrigada mãe, obrigada mãe. Essa é uma cultura do povo judeu. Cultura de bênção. Cultura que a gente transmite para os filhos. E os filhos para os filhos. E os filhos para os filhos, bênção. E ele usa os pais para transmitir essa identidade e destino com a mensagem de bênção. Aí o que acontece? Adivinha o que Satanás faz? O que vocês acham que o diabo faz? Já que a família é tão importante, os pais são os principais instrumentos de Deus para marcar nossa identidade. Quem sou eu? E o meu destino, qual é o meu propósito na vida? Adivinha o que o diabo faz? O diabo usa os pais. Aí fala, eu não. Eu vou contar uma história minha e do Paulo. Para você ver que sendo pastores, a gente marca nossos filhos.
Imagina quem não tem esse entendimento da mensagem de Deus. Paulo André era pequeno, eu já pregava sobre isso, há uns 25 anos eu prego sobre isso. E o Paulo André devia ter uns 10 anos, meu filho. Um pouquinho mais, sei lá, não vou acertar a idade, vai. E o Paulo André chegou, eu orei, falei, Senhor, eu tento fazer tudo certo. Eu tento não marcar meu filho. Mas, Senhor, se eu marquei meu filho com alguma mensagem que não é tua, alguma mensagem que vai fazer ele não prosperar e não crescer como indivíduo, como um adulto saudável, emocionalmente saudável, me fala. E o que aconteceu? Olha como a oração é importante. Vocês vão fazer essa oração no final. Por quê? Porque todos, infelizmente, são usados por Satanás para marcar a mensagem dele. Ah, eu não. Vocês vão ver até o final. E se você acha que não, você pode orar, porque eu orei, eu fui sincera com Deus. E eu falei, Deus, me mostra. O que aconteceu? Nós estávamos nos Estados Unidos, tinha perdido um brinco que minha mãe tinha me dado. A minha mãe tinha morrido, sei lá, deve ser mais tempo, eu não lembro. Minha mãe tinha morrido, tinha me dado um brinco de ouro. E eu falava assim, Senhor, esse brinco não pela beleza, mas por causa que era da minha mãe. E eu perdi ele na hora que eu fui experimentar uma roupa. E nós saímos de lá, e quando eu estava no caminho, meu brinco! Ai, meu brinco! Eu quero meu brinco! Vamos voltar para a loja. Será que a pessoa guardou? Aí o Paulo André lá atrás, para de chorar, que ridículo! Que crueldade, filho! Para de chorar, que ridículo! 10 ou 12 anos, não lembro, gente. Aí eu peguei, filho, por que você está falando isso? Olha como Deus é bom. Falei, quando o cachorro pegou meu Game Boy na época, e comeu, você e o papai falaram, para de chorar, que ridículo. Naquela hora eu comecei a chorar, porque era a palavra que eu tinha marcado no meu filho. Ele tinha ficado seco, duro, insensível à dor que eu estava sentindo. Porque nós somos insensíveis à dor que ele estava sentindo. Então, gente, se você acha que você não tem perigo disso, pode pedir para Deus te mostrar. Porque para mim Deus mostrou várias vezes. Então eu quero dizer que o diabo, ele veio nos marcar. E assim como nós fomos marcados com mensagens de destruição, os nossos filhos são marcados com essa mensagem de destruição. Ele usa os pais, obrigada, para passar a mensagem de destruição. E a mensagem de destruição do diabo é maldição. Maldição. E usa nós. Se você não é pai, usa o marido. Se você não é mãe, usa o pai, usa as pessoas, os professores, usa os chefes, usa os amigos no trabalho, mas ele quer marcar a mensagem de destruição dele na nossa vida. E sabe por quê? Porque nós destruídos, marcados, nós vamos marcar os nossos filhos. Vamos marcar as pessoas. Pode passar. E eu vou falar agora as maneiras que o diabo usa a nossa vida. Eu vou falar 3. 2 eu vou caprichar em exemplo. E a última é importantíssimo, porque nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Todos os pais estão vivendo isso nos dias de hoje. E espero que os pais que ouçam isso não repliquem isso. Viu, Fernando e Fran? Não repliquem isso. Vai ganhar nenê nos seus filhos. Porque nós erramos na criação. Infelizmente, nós erramos. Eu errei. Vocês erraram.
Porque a gente está vendo, constatando o que está acontecendo com as crianças. As crianças estão em perigo. Aí o que aconteceu? O que o diabo usa para marcar os nossos filhos? E nós fomos marcados. Eu sei que muitos aqui foram marcados pelo diabo. Com palavras de destruição. Eu quero que a gente leia o próximo versículo. Provérbios 18, 21. Quando a gente fala uma palavra de maldição, de destruição, a gente causa na pessoa aquilo que nós falamos. Mas é tão sério, principalmente os pais. Aquilo que nós proferimos com a nossa boca, nós damos legalidade para o inferno usar. Ah, mas meu filho tem culpa? Não. Você tem culpa? Não. Seu pai marcou você. Sua mãe marcou você. Sua avó marcou você. Seu avô marcou você. Você também não tem culpa. Mas nós não fomos curados, então nós replicamos isso nos nossos filhos. Então as palavras, olha o que diz esse versículo, eu amo. 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que eu falo, eu marco para o bem ou para o mal. Eu mato ou eu salvo. Gente, ao longo de anos, eu tenho trabalhado na área de cura e libertação na igreja. Anos. Hoje nós estamos focando em ministração profética. Que Deus traz revelação. Mas já participamos de veredas antigas, de curso de libertação, curso de cura. E quantas pessoas, não é pouco, gente. Quantas pessoas feridas, marcadas, destruídas por palavras faladas pelos pais ou por avós, mas principalmente pelos pais. Diz assim, 1 Pedro 3,10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal. E os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Se você quer ver dias bons, cuidado com a sua boca. Cuidado. Cuidado. Numa hora de raiva, numa hora de ira, numa hora de frustração, você fala com a boca uma palavra maldita. Você profere destruição com a sua boca. Por quê? Porque você está com raiva, você está irado. Aí o inferno aproveita que você falou, que você está nervoso, você não está muito controlado, e ele te inflama. Diz assim, o inferno inflama a nossa língua. Vai lá, os demônios saem do inferno, eu dou legalidade, ele usa a minha boca para marcar com maldição aqueles que estão do nosso lado. Principalmente os filhos. E muitos aqui foram marcados. Eu vou contar depois, não, agora não. Eu vou contar alguns casos que nós oramos, ministramos. Tem muitos. Eu selecionei 4. Um rapaz chegou e ligou para a mãe. Era casado, tinha filhos. E estava numa situação econômica deplorável. Ligou para a mãe e falou: mãe, você pode me ajudar? Estou precisando pagar a conta, não tenho dinheiro. Ela disse: mas você é miserável mesmo. Não tem dinheiro, vai pedir dinheiro para sua mãe? Nunca vai ter dinheiro na vida. Mãe crente. Mas a mãe não fez por mal. Fez porque o inferno inflamou a boca dela. E aquele rapaz, ele tinha dificuldade de sustentar a sua casa. E quando eu preguei essa mensagem alguns anos atrás, ele veio para mim pedir oração. E eu fui orar com ele. E eu desliguei o poder daquela palavra de maldição na vida dele. E sabe como é que ele está agora? Próspero. Próspero.
saiu da miséria, saiu da pobreza, saiu da maldição. Você é miserável mesmo. Vem pedir dinheiro para sua mãe que não tem dinheiro. Com certeza ele perdoa a mãe. Porque para haver quebra de destruição, de maldição, você tem que liberar perdão. Se não tem liberação de perdão, não tem cura. Não tem mudança de história. Tem que ter liberação de perdão. Eu estou falando isso porque é uma coisa bem difícil de liberar perdão. Uma outra história interessante foi de uma menina. A mãe e as tias e os avós falavam assim: ai, tadinha, é tão doentinha. Vive doentinha. Ai, que menina doentinha. E ela cresceu doentinha. E ela era uma adulta doentinha. Vivia no hospital. E ela se achava doentinha. Por quê? Porque a mente dela gravou: eu sou muito doentinha. Minha mãe, minhas avós, minhas tias, meu pai, todo mundo falava que eu era muito doentinha. Aí você fala, não tem poder? Sabe por que tem poder? Porque na hora que a gente ora e a gente quebra a maldição que a nossa boca proferiu, a pessoa muda. Há uma mudança de história. E aquela mulher mudou. Era casada, tinha filhos, parou de ser doentinha. A doentinha. Quer ver outra palavra que os pais falam bastante, ou talvez falaram para nós? Talvez no momento de raiva. Quantos pais falam para o filho: você não vai estudar? Você vai tirar nota baixa? Você vai ser sempre burro. Não vai ser nada na vida. Não vou nem perguntar quem falou isso. Não vou perguntar. Porque aqui a função não é acusar, é quebrar e curar. Você é burro? Não, às vezes você não fala que é burro. Às vezes você não declara com a sua boca, mas você age como se ele fosse um burro tapado. Ou ela, né? Uma burra tapada, não vai ser nada na vida. Você não tem noção a dificuldade daquela pessoa em ser alguém na vida. Por causa daquela palavra em que o inferno inflamou a boca de um pai. Por causa que chegou com notas baixas. Ah, mas eu vou mentir? Não, você não vai falar palavras de maldição. Porque o que é a palavra de Deus, de bênção, é de amor, é de valor, é de respeito, é de que você é alguém na vida. É de que você merece estar no lugar que você está. Você imagina, essas pessoas são frustradas nos empregos, nos trabalhos, têm medo diante dos chefes. Por quê? Ai, porque eu não vou ser ninguém na vida. Graças a Deus, muitos meninos, muitas pessoas a gente libertou. A gente não, né? Jesus. A gente foi usado por Deus para libertar muitas pessoas na igreja ao longo de anos. Tudo isso são exemplos. Uma outra palavra que é muito forte, e esse caso foi real. Uma mãe chegou para uma filha e falou: filha, não deixe ver como você é, senão as pessoas não vão gostar de você. A mãe estava pensando no bem da filha, mas que porcaria que era ela, que ninguém podia ver como ela era. São palavras que... Então, essa pessoa, ela cresce marcada, travada, cumprindo o que foi liberado no mundo espiritual. Graças a Deus, Deus nos fala. Graças a Deus. Uma palavra que eu ouvi muito na minha vida é: você está banada. Eu sou mesmo. E eu me aceito. Eu sou estabanada e feliz. Mas quando era pequena, não me sentia bem, não. Eu me sentia recriminada, porque eu era estabanada, caía as coisas, derrubava as coisas. E tem pais que fazem questão de falar: ah, filho, você é estabanado. Derruba tudo. Recentemente meu pai falou, falei: pai, eu tenho uma identidade muito bem formada em Jesus, não importa, eu limpo. Derruba o leite, derruba a sopa, quebra vidro, quebra. Glória a Deus, Deus me curou, mas eu tinha trauma.
Agora eu vou falar um monte de frases que vocês podem ter ouvido dos seus pais, dos seus professores, ou vocês proferiram para os seus filhos. E não adianta olhar, viu marido, viu marido, viu marido, viu esposa, viu esposa. Você põe a mão na consciência e Deus vai te mostrar. Vamos ver lá. Vê se... aqui está ruim, hein? Vê se me ajuda, seu vagabundo, seu preguiçoso. É duro, né? Mas como já ouvi falar disso? Dá vontade de dar um tapa na boca de quem fala isso. Olha como eu sou boazinha. Vou virar assim. Você não é esforçado. Se você fosse esforçado, você ia bem. Você não vai ser ninguém. Você nunca vai ter nada. Você é um irresponsável. Não guardou suas coisas, não fez suas coisas, não telefonou para fulano. Gente, eu estou falando de pais para filhos, mas e marido e mulher? Namorado e namorada? É ou não é? Nós somos marcados. E nós, não curados, nós vamos marcar os nossos. Se a gente não for curado, a gente vai marcar os que vêm depois de nós. E eles vão marcar os netos. E os netos, por isso a maldição vai até 3ª e 4ª geração. E vai, porque você replica o que aconteceu com você, que aconteceu com seus pais, que aconteceu com seus filhos, com seus netos. Diz assim, você vai ficar só. Quem vai querer casar com você que você não sabe fazer nada? Alguma mãe já falou isso? A gente tem consciência agora. Nada vai dar certo para você. Você estabanada era eu. Mas eu sou curada em nome de Jesus. Olha só como você não sabe fazer nada. Você só gera desgraça. Você é um burro, nunca vai aprender nada. Vai ver, olha, às vezes você não fala com essa agressividade, mas você demonstra. De novo essa nota? Você não estudou? Como você não aprende? Só falta falar seu burro, burro, burro. Sério, gente, é sério, gente. A nossa palavra, ela causa morte. A morte e a vida está no poder da língua. Quem a usa mal, provoca dias maus na vida das pessoas. Você vai ver como é bom sofrer. A sua sina é viver na sarjeta. Ah, isso foi a mãe que falou para o filho. Seu miserável. Você não tem nada. Vai pedir dinheiro para sua mãe que não tem nada. Acho que você vai acabar na sarjeta mesmo. Põe a mão na consciência. Guarda essas frases. Vamos pedir para Deus mostrar. Eu quero dar uma boa notícia para você. E eu quero que hoje, e eu sei que Deus vai fazer hoje, porque Deus já mostrou em visões. Eu quero que hoje você saia daqui curado e liberto de alguma frase que te marcou. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho quase 40 anos de crente, quase. Ainda chega, faltam uns anos. 5. Em 40 anos de crente, eu fui curada várias e várias vezes. Seja humilde, põe a mão na consciência e não fale, eu não preciso de cura. Porque senão você não vai ser curado. E eu tenho visto pessoas velhas à beira do enterro, orgulhosas, marcadas, que não foram transformadas. Então põe a mão na consciência e fala, Senhor, se a Leni, que prega hoje lá na frente, foi inúmeras, eu fui inúmeras. Se eu tivesse tempo, eu contava os testemunhos da minha cura. Particularmente eu vou contar, eu já conto bastante na quarta-feira. Mas eu fui curada inúmeras vezes. E quer saber? Deus não cura de uma vez só. Senão você desintegra. Você imagina, Deus pega você, cura você e você passa a ser outra pessoa. Você não se reconhece. Quem sou eu? Então, sabe que Deus me falou que Ele cura de pouquinho. De pouquinho.
em fases, em etapas. Ele cura o mais urgente. Ele cura aquilo que ele está falando no seu coração dia a dia. Ele cura e você se transforma numa pessoa melhor. A imagem de Cristo, nós vamos crescendo de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. Até chegar à imagem de Cristo. É de glória em glória, de etapa em etapa. E Jesus usa a cura. Cura através de pregações. Cura através da Bíblia. Cura através dos seminários. Tem um seminário que eu quero fazer voltar aqui para a igreja, Veredas Antigas. Excelente. Intimidade com Deus. Ministração profética. Mulher única. Homem ao máximo. E etc. Todos esses cursos são caminhos que Deus usa. Ou muito mais para trazer cura. Não rejeite. Porque Deus quer te fazer uma pessoa melhor. Deus quer mudar seu comportamento. Agora, se você é teimoso, orgulhoso de dizer eu não preciso de transformação, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, gente, agora não é só, pode pôr o próximo, não é só através de palavras que nós marcamos nossos filhos, ou fomos marcados. Mas através de atitudes, nós somos marcados. Eu quero ler o versículo, põe atrás. Isaías 53:4 diz: verdadeiramente, esse versículo é maravilhoso. Ata ele no seu coração. Verdadeiramente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Muitas pessoas acham que Jesus fala de dores aqui, dores físicas. Pode até ser, mas a dor aqui é a dor da alma, de um coração machucado, um coração ferido. Ele levou sobre si a ferida que me fazia sangrar ou chorar ou ser marcada. Agora o próximo. As atitudes também marcam os filhos. Eu quero dizer para vocês que eu ia falar depois, mas vou falar primeiro. Desculpem, eu não estou dando indireta para ninguém. Mas o divórcio é devastador na figura para uma criança. É devastador. Se você pensa que o divórcio, você e seu namoradinho, marido ou esposa estão se separando, você está destruindo a família. Muitas pessoas hoje em dia têm falado: eu quero ser feliz de novo. Eu quero estar junto com o amado. Eu não estou dando direta para ninguém, gente, me perdoa. Mas eu quero falar, porque o que eu vi ao longo desses anos na igreja, de pais cristãos que se separaram, eu vi meninos se transformando, meninos santos, que pregavam na igreja, que estavam no culto, se transformando em homossexuais. O pai era pastor, o pai era presbítero. Mas quando ele e a mãe resolveram se separar, o menino se transformou num homossexual, o mais velho, a mais velha. Pais que estão à beira de um divórcio, estão marcando seus filhos com a imagem de destruição. Sabe de uma coisa? É o que eu falo para alguns pais. Pensa bem. Você imagina, você tem seus filhos, 2, 3 filhos. Aí você se separa, porque não aguenta mais aquele homem, não aguenta mais aquela... Porque apareceu uma sirigaita, porque apareceu um cara. É uma sirigaita, uma enviada das trevas, que vai destruir uma família. Aí aquele pai se apaixona pela sirigaita, ou a mulher se apaixona pelo sirigaito. E sabe o que ele faz? Ele vai fazer outra família. E sabe o que eu tenho
tenho visto que essa outra família, o pai esquece que tem outros filhos. Ai, amnésia. Eu tinha filhos no outro casamento. Eles desaparecem daquela família. E aquele abandono é uma mensagem profunda de destruição. É uma mensagem de que você não tem valor. Você não presta. Por quê? Porque eu amo mais os filhos dessa outra família. Uma vez uma mulher queria separar do marido, aqui na igreja. Gente, eu tenho 30 anos, então tem 30 anos de história melhor, 40 anos de história. E ela falou para mim que não aguentava mais, que aquele cara insuportável, ela queria viver a vida. Falei, tá bom, acho ótimo você viver a sua vida. Porque sabe o que vai acontecer? O seu marido vai ter uma outra esposa. Aí ele vai levar aquela esposa para viajar na Europa, viajar nos Estados Unidos, e você não vai ter dinheiro para pagar as contas. E mais ainda, seus filhos vão com a mulher. Ela mudou de ideia, não sei porquê. Acho que a pessoa, eu primeiro vou viajar, depois separo. Mas foi tão sério que ela mudou radicalmente. Não quero mais saber de separação na minha vida. Às vezes você não tem culpa. Às vezes o marido te abandonou. Mas independente, o seu filho vai ser marcado. O seu filho vai apresentar sintomas de abandono. Infelizmente. Então, se você já fez, bora para frente e não repita. Mas se você está pensando em fazer, você vai destruir a identidade e o propósito do seu filho. E Deus, eu vi um testemunho muito interessante. Uma pastora, eu não sei quem conhece a pastora Tânia, as pregações dela é muito boa. E ela conta que 2 mulheres vinham pedir oração. Tinha 20.000 pessoas no estádio. E 2 mulheres vieram pedir oração. E as 2 falaram que estavam sofrendo demais com o marido. E elas queriam uma libertação daquele sofrimento. Uma delas contou a história. Ela não era cristã, ela se converteu, mas já era casada. E estava sofrendo por consequência. Só que a outra casou como toda crente casa, ou como todo crente casa. Eu vou converter meu marido. Vocês já ouviram essa frase? Além de não converter o marido, estava sofrendo que nem cão. Aí a pastora ouviu de Deus. Esses 2 casos de sofrimento são diferentes. O dela, que casou por desobediência com um cara que não era crente, ela não vai alcançar a graça de Deus, só a misericórdia de Deus, porque errou. A outra vai alcançar a graça de Deus. Vai alcançar. Um é a misericórdia, então clame por misericórdia. A outra vai alcançar a graça. Adorei esse testemunho. Se alguém quiser, eu passo. Então, gente, o abandono. Gente, a história de abandono, ela é frequente na igreja. Filhos de pais que abandonaram. É frequente na igreja. Muitos foram abandonados pelo pai, pela mãe. Eu não sei quem conhece a história do Hernandes Santos. Hernandes Santos é um pastor que prega no mundo todo. E ele conta a história, até a gente ri, mas é uma tragédia. É de chorar. Eram 5 irmãos e o pai pastor. E a mãe criou, era uma escadinha. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Acho que é por isso que ela esgotou. 5 filhos, sei lá. Só sei que era assim uma escadinha. Não dava nem tempo de criar a criança, já estava casando, já estava tendo outro. E ela contou que o pai, ele não tinha tempo, porque ele cuidava de 40 igrejas. Então ele frequentava várias igrejas para cuidar. E a mãe resolveu se engraçar com um cara. Esposa de pastor. Nem quero contar isso para não ter escândalo, mas na igreja. Se engraçou com o cara de uma outra igreja. E sabe o que ela teve a brilhante ideia de fazer? Abandonar os filhos.
abandonou 5 filhos com aquele pai. E trabalhava de pastor. Aí os ministérios falavam, você é pastor, sem esposa, não pode trabalhar de pastor. Você não vai poder mais ganhar. Aí sabe o que aquele pai teve que fazer? Distribuir os filhos para as pessoas. Pegou um filho, então o abandono marcou aquele cara de um jeito que destruiu a imagem daquele cara. Quando ele chegou na adolescência, ele falou, a última coisa que você é crente. E ele tinha mais 5 irmãos. O abandono foi tão grave, eu conheço muitas pessoas que foram abandonadas. Se um dia o Fernando puder contar a história dele, glória a Deus, Jesus reverteu a história dele. Eu falei que ia gravar, não deu tempo. Mas o pai tinha sido abandonado. O avô tinha sido abandonado. Foi marcado. O pai foi abandonado. E ele abandonou o Fernando. E o irmão dele, que não tinha se convertido, estava abandonando. Então, por isso que a maldição vai repetindo. Se você não quebra, você vai repetindo. Aí o Fernando se converteu. E achou uma pérola preciosa. Porque você sabe o que acontece no coração de uma criança, de um adolescente, de um filho abandonado? Era adolescência, né? A mãe e o pai abandonaram. Os 2 marcados por Satanás. Com maldição na vida. Sabe o que aconteceu com o Fernando? Ele formou um muro de proteção no coração dele, falando, nunca ninguém vai mais me machucar. Uma pessoa que é abandonada é difícil de sentir amada. É difícil de sentir que os outros amam. Eu estou falando do Fernando, mas o Hernandes Santos também falou a mesma coisa. É difícil sentir o amor. Então você da igreja chega, eu te amo. Eu falo, é quase assim, que palavra sem sentido que você está falando. Eu te amo. Amém, eu te amo. Parece água com açúcar. Não tem sentido nenhum. Deus precisa trabalhar no seu coração para quebrar aquele muro de proteção. Aquela ferida que te destruiu como identidade. E se você não é curado, você replica o que aconteceu com você. Glória a Deus, o Fernando foi curado várias vezes. Um dia eu acordei de noite e Deus falou para mim, o Fernando sente que não pertence a nenhum lugar. Veio a palavra não pertence. Aí eu falei, Deus falou isso comigo, é verdade, Fernando? E ele falou, é verdade, eu não pertenço a nada. Aí eu resolvi adotá-lo emocionalmente como família. Emocionalmente. Um mês antes de casar, eu resolvi adotá-lo. Falei, perdão, Deus, eu não sabia que ele não se sentia que pertencia a nada. E glória a Deus, Deus mudou a história. E Deus pôs a Fran para tratar aquele muro. Ele teve um sonho que Deus que chegava uma pessoa e batia assim no muro para quebrar. Foi uma visão, chutando aquele muro em volta do coração. Foram com pequenas coisas que Deus foi marcando. A mensagem de Deus, você é amado, você tem valor, você é importante, você pertence, você tem lugar, você é alguém. Impressionante como mudou. E agora veio o filhinho, a filhinha. E não vai replicar essa maldição na filha. Aleluia. Aleluia. Aleluia, nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus de poder, é um Deus de transformação. É um Deus de mudança de história. Deus muda a história das pessoas. Não se conforme com a vida que você tem. A medíocre vida de quem foi marcado. Você tem comportamentos de uma vida que foi marcada por palavras de destruição, por abandono de pais, por rejeição. Muitos foram rejeitados na gravidez. Muitos foram marcados na gravidez. A mensagem que uma criança rejeitada recebe: você não deveria nascer. Você não tem valor. Você não presta. Para que você está atrapalhando a minha vida? Mas Deus quer curar. Deus quer transformar. Deus vai derramar unção de cura hoje.
Você vai ser uma nova pessoa. Não aceite ser como você veio para a igreja. Mas eu não consigo perdoar. Larga essa miséria de falta de perdão, porque Deus quer te dar vida abundante, vida nova, uma vida cheia, uma vida de não perdão e de marcas, de feridas. É uma vida de destruição, não é uma vida abundante. Então me tocou agora. Aleluia. Aleluia. A falta de afeto. Quantos pais, quantas mulheres, quantos maridos não conseguem abraçar, beijar, fazer carinho nos filhos? Quantos pais não conseguem? Tem bloqueio. Se acham muito para fazer carinhos e abraçar os filhos. E falar, você é importante, eu te abençoo. Você é o presente de Deus. Não é com palavra, é com ações. Pode pôr o próximo. Antes de falar disso, eu quero falar uma coisa. Muitos não conseguem enxergar Deus como pai. Porque sabe de uma coisa? O pai é a figura da paternidade de Deus. Não é a mãe, é o pai. E se você não consegue enxergar Deus como pai, você não consegue ter intimidade com Ele. Ele é um Deus longe lá no céu, longe do seu coração, que mal ouve a sua oração. Mas se você for curado, se você tiver um pai que te passa a mensagem de pai, se o pai é um pai que não é provedor, a mensagem é que Deus vai te deixar na hora que você precisa. Se o pai é um pai ausente, um pai que não te supre as suas necessidades, você vai sentir que Deus vai te abandonar na hora que você mais precisa. Se teu pai é um pai agressivo, violento, você acha que Deus não te ama e que não existe amor de Deus. A figura do pai é fundamental para a figura de paternidade. As pessoas têm que ser curadas. Eu fui curada. Meu pai era um ótimo pai, mas ele trabalhava de 6 à meia-noite e viajava. 6 à meia-noite e viajava. Eu cresci minha adolescência sem pai. Por quê? Não porque agora ele é super presente. Mas quando eu me converti, eu não tinha noção do que era pai. Eu não conseguia chamar Deus de pai. Muitos aqui não conseguem chamar Deus de pai. É Senhor, é autoridade, é juiz, mas não é pai. Eu sento no colo do meu pai, Deus, e eu recebo do pai o que eu preciso. E aí, quando eu me converti, eu tive que perdoar o meu pai da ausência que ele fazia para mim. Coitado, ele tinha que me dar de comer. Ele não tinha culpa, tinha que me dar. Mas quando chegava, não tinha tempo nem de me dar atenção. Então, não tinha pai, tinha mãe. Cuidado, pais. Cuidado, pais. Às vezes, o excesso de trabalho traz bens materiais, mas não traz o que um filho precisa, a identidade de pai. Aí, o que aconteceu? Eu perdoei meu pai. A primeira pessoa que abraçou meu pai fui eu. Ele não me abraçava. Acho que é aquela coisa de adolescente, sei lá. Eu abracei meu pai. Pai, te amo. Jesus tinha me liberado. E eu posso passar essa mensagem para todo mundo. Aí converteu a Carminha, converteu o Daniel, converteu minha mãe, converteu o tio Elbio, converteu todo mundo. Mas talvez, se eu ainda não achasse que meu pai era um pai, talvez eu não convertesse ninguém. Um Deus longe lá no céu. Não um Deus que eu sento no colo e falo, me dá, pai, preciso do seu carinho, preciso da sua presença, eu quero estar no santo dos santos e te adorando. Eu acho Deus bom demais. Só pode falar que Deus é bom quem conheceu Deus como pai. E quem teve um pai bom. E eu vou contar mais um caso. Tem comunicação. Existem pais que agridem fisicamente os filhos
mas é um abuso físico. Não é uma correção de amor. Bumbum foi feito para apanhar, viu? Deus falou, bom, vamos ver um lugar que pode bater no filhinho. Isso, bumbum macio, bumbum gostoso, tem alguns que são mais recheados, mas é para bater. Não retire a vara da criança, porque ela, quando crescer, vai envergonhar você. É para bater. Maldita psicologia que diz que os pais não podem bater nos filhos. Maldita, é do diabo. Puramente diabólica. É uma maldição, eu vou falar já disso. Bumbum foi feito para bater. Por isso que ele é molinho. Tem alguns que tem mais, outros menos, mas é molinho. Tira a fraldinha. Tum! Vocês ouviram? Sim, senhora. Eu vou falar. Sim, senhora. Eu vou falar, a última coisa que eu vou falar aqui antes da gente orar. Essa menina, então, abuso físico. Mas existe o abuso, que é um dos piores de todos, o abuso sexual. Quantas meninas, quantos meninos, quantos filhos, quantas crianças abusadas por alguém da família. Se for pai, é o pior. O pai é o protetor. O pai é o que mostra o amor de Deus. Imagina se você for abusado sexualmente. Gente, muita gente foi abusada sexualmente. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Eu conheço histórias e histórias e histórias. A própria Tânia conta a história dela que é terrível. Mas é boa porque ela fala assim, a maldição virou em dupla bênção. Eu não contei do Hernandes. Ele não queria ser crente, mas ele se converteu. E hoje é um pastor que prega no mundo todo. Por quê? Porque ele viu que Deus não abandonou ele. É uma outra história, tem um monte de vídeos, eu passo para vocês. Mas essa menina foi abusada. Ela não foi abusada sexualmente, mas ela via o pai chegar em casa. E o pai abusava a irmã, que era mais velha. Várias vezes o pai chegava bêbado e abusava a irmã. Chegava bêbado e abusava a irmã. E ela foi crescendo falando, eu odeio o homem. Eu não quero homem. Homem não presta. Não existe homem que presta na terra. E ela começou a se transformar. E ela foi para uma academia, musculação, virou um homem zarrão. Portão. Ela tinha vários Instagrams de forma física de homem. E ela tinha ódio mortal do pai. Aí o que ela fez? Ela foi ficando na cocaína, na droga, no LSD, e várias mulheres. E ela conta no testemunho que ela abusou de várias meninas. Que ela agarrou várias meninas. E ela tinha ódio do pai. Até um dia que a salvação chegou na casa dela. A mãe se converteu, começou a orar. E a menina foi para a igreja. A menina levou anos. Mas quando Jesus entrou na vida dela, e ela liberou perdão, hoje ela é uma mulher. Hoje ela prega. Hoje ela se veste como uma mulher. Tem um rostinho, eu não sei onde foram os músculos todos dela. Devem ter sido comidos. Falta de ginástica. Mas hoje ela é uma mulher. Mas Deus transformou a maldição em bênção. E a última coisa, eu falei que as palavras marcam a nossa identidade. Eu falei que os atos marcam a nossa identidade. A outra coisa, a paternidade define a sexualidade do menino e de uma menina. Não é só da menina, do menino. Uma menina com um pai com um bom modelo vai ser uma menina que vai querer casar com um homem igual ao do pai dela. E um menino com um pai de bom modelo vai querer ser igual ao pai. Um pai promíscuo, um pai prostituto, um pai adúltero, um pai que vê prostituição, o menino vai falar, longe de mim, acho que é melhor ser mulher. Eu vi acontecer isso com o filho de um pastor.
O pastor tinha uma igreja gigantesca, mas ele resolveu viver a vida de felicidade com as amantes. E ainda culpou a mulher que tinha traído ele. Largou a família e o menino virou um homossexual. E ele era um pregador e tanto na igreja. Cuidava de mais de 300 vidas. E hoje ele vive com um homem. Sério, gente. Palavras, atitudes, e agora é o que está acontecendo hoje em dia. Os filhos, pode pôr o próximo. Os filhos. Eu falei isso. Você sabe de uma coisa? Você quer ver o seu defeito? Quer ver o seu defeito? Pega o filho e olha ele é o seu espelho. Ai, que menino teimoso, cabeçudo, eu não aguento esse menino. Aí olha para você, meu, que cabeçuda, teimosa que eu sou. O seu melhor espelho é o seu filho. É ótimo. Eles replicam a sua imagem. Ai, que homem orgulhoso. Você é muito orgulhoso, filho. Ai, olha para você. Ai, que nervoso que esse menino é. Eu sou pediatra, eu falo para as crianças. Quem ele puxou, hein? Quem é nervoso aqui? Ai, essa criança é muito nervosa. Quem é que é nervoso aqui? Olha para você. Seu melhor espelho é seu filho. Vai ser seu maior parâmetro de mudança. Se você for transformado, você vai ter autoridade para que Jesus transforme ele. É o seu melhor espelho. Ai, tantas coisas, orgulho, cabeçudice, birra, teimosia, raiva, ira, tudo isso. Você olha para o seu filho, meu Deus, por que esse menino é tão nervoso? Mãe, olha como você grita. Por que você grita tanto? Mãe, olha como você fala. Por que você é tão acelerado? Olha para você, mãe. Olha para você, pai. Os filhos são o melhor espelho e você é o espelho do seu pai. Ou o espelho da sua mãe. Você acha que seus pais têm defeito? Olha para você, você faz a mesma coisa que seu pai, que sua mãe. Você quer mudar? Você tem que clamar a Deus para que te mude. Está cheio de gente aqui que tem muito espelho em casa. Por último, a terceira coisa, e a que nós estamos sofrendo nos dias de hoje. Os pais, eles têm negligenciado a função de pai. Sabe o que eles têm feito? Eles nem estão colocando limites para as crianças. As crianças estão crescendo sem limites. Sabe por quê? Porque o limite parece que você é mau. Ai, que malvado. A criança fala, eu quero brincar de PlayStation. Aí o pai fala, não, hoje não, essa semana não. Aí a mãe fala, ai, você é muito malvado. Ai, como você é ruim. Ai, seus pais não foram tão ruins com você. Então os pais, eles estão em desacordo uns com os outros. E a criança está vendo aquilo. Mas os filhos não têm limite. Eles fazem o que querem. Eles são os pequenos reis dentro de casa. Eles mandam. E sabe o que tem acontecido? Essa geração não está sendo preparada para ser frustrada. Existe um lugar que fala, que é um centro de apoio psicossocial, e fala o seguinte, que as crianças não têm condições de sofrer frustração. Por quê? Porque elas não foram preparadas para serem frustradas. E quando elas são frustradas, não ganham o que querem, não têm o que querem, não é do jeito delas. Sabe o que elas fazem? Elas desistem da vida. Sabe quanto que aumentou o índice de suicídio no planeta? 200%. Em todo lugar você se vê crianças se suicidando.
adolescentes se matando. Por quê? Porque eles não têm a capacidade de superar a frustração. Por quê? Porque tudo que eles queriam, eles tinham. E os pais pensam assim: eu não tinha dinheiro, eu não tinha todos os brinquedos, meus amigos tinham e não. Então os pais pensam: eu vou querer dar tudo para os meus filhos, para o meu filho, porque agora é um só, né? Filho solitário, pior ainda, fica mais mimado. Tem um livro que eu ainda vou ler, e quem está indicando é o CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, e fala: podre de mimados. Querem ouvir? Podre de mimados. Eu ponho a mão na consciência, eu mimei meu filho. E aí, eles não têm a capacidade de superar a frustração. E a vida é cheia de frustração. É ou não é? Você está num trabalho, você vai ser frustrado. Você tem um namoro que acabou, você vai ser frustrado. Você não tem o bem material que o outro tem, você vai se sentir frustrado. Mas dinheiro não compra a felicidade dos seus filhos. Hoje, os pais têm negligenciado. Geração que vem, não repitam isso com os filhos. E, por favor, ensine os pais que vão ganhar crianças a não repetirem isso. Porque eles não têm capacidade de suportar a frustração. Se matam, se cortam. A automutilação aumentou no mesmo nível que o suicídio. Podre de mimados. Eu ponho a mão na consciência. Ai, não vai ter. Não, filha, a mãe vai dar um jeito. Eu vou comprar. Quem tem dinheiro nem pensa nisso, dá. E quem não tem, tira de comer, mas dá. E não é o bem material que vai trazer felicidade. Isso está estragando os adolescentes, estragando as crianças, estragando uma geração inteira. Essa é uma estratégia de maldição de Satanás. Ai, precisa estudar nas melhores escolas, precisa ter os melhores, a roupa da moda, precisa estar no nível dos amiguinhos. Mentira do diabo. Eles são muito estimulados eletronicamente e são muito estimulados materialmente. E são infelizes. Os adolescentes estão infelizes. As crianças estão infelizes. Eles talvez precisem mais do que um pai que trabalha e traga sustento para casa. Não o pai, a mãe precisa da presença do pai e da mãe. Não pode se sentir abandonados. Não pode se sentir rejeitados. Eu vou orar. Eu vou orar e vou ungir. E Deus mostrou a unção. Quem quer quebrar na sua vida situações de maldição que impediram de você ser uma pessoa melhor, impediram você de crescer, impediram de você prosperar espiritualmente, emocionalmente, familiar. Quem quer pedir oração para que Deus mostre o que você errou com seu filho? Quem quer pedir oração para que Deus mostre o espelho que é no seu filho ou no seu neto, qual é o seu defeito?